Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou começar a minha exposição no Evangelho segundo escreveu Mateus. Vou expor todo o livro de Mateus, pois este livro, o Evangelho segundo escreveu um apóstolo de Cristo, este Evangelho, ele traz acontecimentos importantíssimos durante o ministério de Jesus aqui na Terra. E Mateus, ele foca principalmente o lado de Jesus no que diz respeito a sua pessoa como rei. Então ele foca o rei dos reis, ou rei Jesus, aquele que era descendente de Davi e que nasceu da linhagem de Davi e que, por direito, ele teria como suceder a Davi no trono. E ele começa impressionante que ele não faz como Lucas. Lucas, ele traça a genealogia de José e Maria até Adão. Já Mateus, ele começa a genealogia, ele sintetiza a genealogia de Jesus, começando por Abraão. Outra coisa também importantíssima nesse livro é o seguinte, é que este livro, ou este evangelho, ele foi escrito provavelmente após as cartas de Paulo. Talvez aí entre o ano 67 e o ano 70 da nossa era. Então, depois das cartas de Paulo, é que Mateus, ele tenha escrito este evangelho. Ele começa o evangelho desta forma: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. No versículo 2 já começa: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Aí está falando o quê? Dos primeiros patriarcas. Então, pode ver que sempre Deus vai dizer: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Porque Deus chamou Abraão desde Ur dos Caldeus. Quando Abraão ainda estava lá na Mesopotâmia, Deus o chamou para que ele fosse para a terra de Canaã. E que ali Deus o abençoaria de uma forma grandiosa. Deus fez muitas promessas para Abraão. Por isso que eu creio que Mateus, ele preocupou em começar a genealogia a partir de Abraão, porque foi ele quem foi chamado por Deus desde a Mesopotâmia. E ele continua. Ele diz que Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou os 12 filhos, os seus 12 filhos, que posteriormente passaram a chamar as 12 tribos de Israel, porque o nome de Jacó foi mudado para Israel. Então, as 12 tribos de Israel, ou seja, os 12 filhos de Israel, que outrora era chamado Jacó. No versículo 3, ele começa por Judá. Impressionante que ele já pega a linhagem de Jesus a partir de Judá. Porque Jesus, ele é da linhagem de Judá. Hebreus fala que Jesus, ele é o sumo sacerdote. Não da linhagem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Jesus como sacerdote, ele não era da linhagem de Levi. Por isso que a genealogia aqui de Mateus parte de Judá, porque Jesus, ele é descendente, ou ele veio da tribo de Judá. E pode ver que ele é o leão da tribo de Judá. E outra coisa também que vale ressaltar é o seguinte, é que quando Jacó estava prestes a partir para a eternidade,
ele chamou seus filhos e os abençoou. E quando chegou na vez de Judá, ele falou que Judá era um leão, um leãozinho, e que o cetro não apartaria da sua casa até que viesse Siló. Provavelmente estava apontando para Jesus, até que venha Jesus. Que ele começa: Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom e Esrom a Arão. Arão aqui não é o irmão de Moisés, é da linhagem de Judá. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nazon, Nazon a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou a Davi e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. 4 mulheres aí que entraram na genealogia de Cristo: Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Impressionante. Jesus aí já trazendo uma certa valorização à pessoa das mulheres. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acaz e Acaz a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias ou Joaquim e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia ou na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde e Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Zadok, Zadok a Aquim e Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã e Matã a Jacó. Jacó gerou quem? José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ou seja, Cristo é Messias ou Machia. Então veio quem? O Machia, o prometido, o enviado de Deus. Então vocês podem ver que Mateus, ele começa de Abraão, dos patriarcas, depois ele passa por Judá, de Judá ele entra na linhagem real a partir de Davi. Pode ver que toda a linhagem aqui que Mateus relacionou está voltada para os reis. Pode ver que Josafá foi um rei, Asa foi um rei, Jorão, Uzias, Ezequias, Manassés, Jeconias, Josi, todos estes foram reis. E Jesus, ele foi um quê? Ele veio desta linhagem real. Então, Mateus, ele estava focando o Messias como rei, o rei salvador. E a partir do versículo 18, ele começa agora a narrar como aconteceu o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Ele começa narrando como é que foi o nascimento de Jesus. Ele diz: estando Maria, sua mãe, desposada, a palavra grega aqui é mesteo, que quer dizer prometida em casamento. Lembrando que quando uma mulher estava prometida em casamento, somente poderia ser quebrado mediante uma carta de repúdio, ou quando ela cometesse fornicação na casa do seu pai. Então, se ela cometesse a fornicação, o noivo poderia dar uma carta de repúdio, repudiando esta mulher. E ele diz aqui que e a sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado. O que é coabitado? É habitar junto. É uma palavra grega que é sinechomai, ou seja, morar junto. Então os dois não estavam morando juntos. Por quê? Porque eles estavam ainda prometidos em casamento. Eles eram noivo, na nossa linguagem de hoje. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, a palavra infamar aqui é divulgar a má fama de uma pessoa. Então José é um homem justo, não querendo divulgar má
fama de Maria, o que ele fez? Ele pensou, eu vou deixar esta mulher. Diz aqui, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, ponderar aqui é pensar. Enquanto José estava pensando nessas coisas, lhe apareceu, e eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, olha, filho de quem? De Davi. Por que ele era filho de Davi? Porque ele era da linhagem de Davi. Filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado, então ela já estava grávida, então ela já tinha concebido, é do Espírito Santo. Isso não é obra do homem, viu, José? Você está pensando que ela te traiu tendo um relacionamento sexual com um outro homem? Você está enganado, viu, José? O que nela está sendo gerado é obra do Espírito Santo. Ou seja, o poder, a virtude do Espírito Santo desceu sobre Maria e ela, naquele momento, o óvulo foi fecundado pelo Espírito Santo e ali o Verbo de Deus foi encarnado. Ali começou a concepção de Jesus. Não teve participação do homem, teve participação de Deus, ou obra do Espírito Santo. Maria, ela foi portadora de Jesus, desta obra divina. No 21 ele diz assim, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Qual profeta? Isaías. Está lá em Isaías 7, versículo 14. E Mateus ele cita o versículo, esse versículo 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu. Conhecer aqui, ter um relacionamento sexual com ela. José não teve um relacionamento sexual com Maria, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Veja bem aí que, enquanto ela não deu à luz a Jesus, José, ele não teve um relacionamento sexual com Maria. Ele a recebeu como esposa, cuidou dela até o nascimento do Messias prometido. Tudo isso aqui conforme estava escrito. Pode ver que a virgem conceberá. Isaías já tinha falado isso. Quando Isaías profetizou, ele profetizou aproximadamente 750 anos antes de Cristo. Pois diz lá que no ano em que morreu o rei Uzias, ele morreu por volta do ano 739 antes de Cristo. E ele já tinha começado o seu ministério. Então, provavelmente aí 740, 750 anos antes de Cristo, Isaías ele profetizou. Veja bem que passaram-se mais de 500 anos, ou seja, aproximando em 1000 anos. Aí sim é que a promessa do Senhor veio a se cumprir. Eu creio que as pessoas ficavam ansiosas, todas as virgens de Israel, elas ficavam ansiosas em saber qual delas o Espírito Santo desceria e a virtude do Espírito Santo agiria na vida desta virgem e ela conceberia e seria a mãe do Salvador de Israel. Eu creio que todas elas ficavam nessa expectativa, pois a tal seria agraciada, seria abençoada por Deus. Claro também que deveria ser uma mulher pura, uma mulher santa aos olhos do Senhor. Caso contrário, ela não poderia ser a mãe do Salvador. Então, por isso que eu creio que as virgens de Israel, elas se cuidavam na expectativa de que uma delas
pudesse ser a portadora do Salvador, como aconteceu, porque o Salvador ele seria chamado de Emanuel, ou seja, Emanuel, ou Deus conosco, é Deus habitando no meio de nós. Vocês podem ver que lá na Antiga Aliança, quando Deus disse para Moisés que ele construísse o tabernáculo era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, no meio do arraial. Então, lá no lugar santíssimo, ali do tabernáculo, uma vez por ano, quando o sacerdote adentrava aquele lugar, a glória de Deus descia ali. Então, o tabernáculo era a figura de Deus no meio do seu povo. Agora não. O próprio Deus, na pessoa do Filho, deixou a sua glória, conforme Filipenses capítulo 2, 7, ele deixou toda a sua glória, humilhando-se a si mesmo e tomando a forma de servo. E ele tomou a forma humana e veio e habitou entre nós. Ou seja, ele tabernaculou. Ou seja, ele armou a sua tenda. Pode ver que João explica isso. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, ele deixou a sua glória e veio e habitou entre nós. Ou seja, ele armou a sua tenda. Então, o povo de Israel naquele período eles foram agraciados porque eles tiveram o privilégio de ter o próprio Deus em pessoa no meio deles. Por isso que Mateus ele tem esse cuidado de, a partir da genealogia, da linhagem de Abraão, trazer a linhagem dos reis e mostrando para o povo de Israel que ele era o rei, o Messias, o prometido, que salvaria o povo de Israel dos seus pecados. No próximo vídeo, eu estarei meditando no capítulo 2. Ainda lembrando que vocês podem ver que ele usa a palavra Jesus, Cristo e Emanuel. Ou seja, Jesus é o seu nome humano como Salvador, Cristo é o seu nome oficial como Messias e Emanuel descreve a sua natureza, aquilo que ele é, ou seja, Deus conosco. Até o próximo vídeo e fique com Deus.